Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Você que está nos acompanhando através da nossa página do Facebook, Palavras que Transformam a Vida. Como prometido, nesta tarde iremos trazer uma reflexão sobre a Páscoa. E eu quero deixar um versículo da Palavra de Deus que está inserida no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, o versículo de número 7. A Palavra de Deus nos diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estas sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Primeira pergunta que se deve fazer: o que é a Páscoa? O que significa Páscoa? Quando nós observamos toda a trajetória do povo de Deus, veremos que o povo passou 430 anos sofrendo na mão dos egípcios, Faraó oprimindo a nação de Israel. E quando o povo saiu do Egito, Deus ordenou que ele celebrasse a Páscoa. E a palavra Páscoa significa passar por. E se nós observarmos no calendário judaico, é uma das celebrações mais importantes para a nação de Israel. Era um momento que acontecia a sua saída do Egito. Essa celebração acontecia nesse período que nós estamos hoje, entre março e abril. Páscoa significa falar do sacrifício de Cristo. Ele que é o nosso Cordeiro Pascual. Deus, quando pediu à nação de Israel que ele instituísse esta celebração, qual era a vontade de Deus, qual era o desejo de Deus para a nação de Israel? Deus queria que a nação de Israel, o seu povo, nunca se esquecesse da Páscoa, nunca se esquecesse deste dia tão glorioso que foi o dia que Deus salvou a nação de Israel. Foi um dia de tão grande livramento, no qual Deus libertou a nação da opressão egípcia. Era um dia especial para a nação de Israel. Era um momento em que a nação tirava tanto para celebrar, mas também era uma oportunidade para Israel descansar, para festejar e adorar a Deus. Quando nós observamos a Páscoa, nós observamos que Deus santificou este dia. Era um dia santo para a nação de Israel. E Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. A ira de Deus estava sobre nós, sobre a nossa vida. Mas Jesus Cristo, ele veio trazer redenção. Jesus Cristo, ele veio nos livrar da escravidão. Era um momento de celebrar a Deus. Era um momento de adorar a Deus. E Deus instituiu a Páscoa. A nação de Israel, ela sofria na mão dos egípcios. Mas Deus tirou aquela nação. Deus deu vitória à nação de Israel. Deus tirou a nação e deu liberdade para uma vida vitoriosa, para uma vida de libertação. A nação de Israel agora estaria livre para caminhar sem mais os egípcios, eles atacaram a nação. Mas quando nós observamos a Páscoa em um sentido para nós que somos cristãos, qual é o significado da Páscoa? O que é que você tem feito na Páscoa? Você tem tirado este dia para celebrar a Deus, para adorar, para exaltar o seu nome? Neste dia de hoje, Deus está te dando mais uma oportunidade para você refletir. Infelizmente, a Páscoa tem perdido o seu significado. Muitas pessoas não valorizam mais esta data tão importante, que é um momento de reflexão. Um momento da gente pensar em tudo que Deus já fez ao nosso favor. E para nós significa uma passagem.
Para nós que somos cristãos, que vivia escravo do pecado, que vivia sobre a opressão do maligno, Jesus Cristo, quando veio a este mundo, ele veio nos dar liberdade. Ele nos tirou do pecado. Ele nos deu uma vida de santidade. O cordeiro não deveria ter defeito algum. Além daquele sangue derramado nos umbrais da porta, significava proteção para a nação de Israel. Mas o sangue de Jesus é capaz de nos purificar de todo o pecado. O sangue de Jesus é capaz de proteger não só a nação de Israel, mas toda a humanidade. E o que Deus espera de nós, não só nesta data, mas em todos os momentos, é que nós o adoramos, é que nós o celebramos, é que nós o exaltamos, é que nós não esqueçamos daquilo que Ele fez por nós. Vivemos um período de esquecimento. Muitas pessoas tiram a data de hoje para satisfazer as necessidades da carne, mas Deus espera que nós não esqueçamos daquilo que Ele fez por nós, da redenção que Ele trouxe para a nossa vida. Nós que estávamos sobre o pecado, vivia na escravidão diabólica, mas Jesus nos libertou. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. E o texto diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho. Fermento significava, ou era um símbolo de pecado. E ele diz: porque já a nossa nova massa, assim como está sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus entregou a sua vida ao nosso favor. Você que está neste momento me ouvindo, Jesus tem um plano na tua vida. O desejo dele é te libertar, é te dar liberdade em Jesus. Muitas pessoas estão escravas do pecado, muitas pessoas não têm a liberdade em Jesus. Mas Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele foi morto para nos dar salvação. Que Deus te abençoe. Não esqueça dos feitos que Deus tem feito, dos feitos que Deus tem operado. É que nem o salmista diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Ele nos libertou, Ele nos tirou da escravidão. É motivo para a gente celebrar, adorar a Deus e o exaltar. Que Deus te abençoe.